Estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV e hoje para falar de um assunto de grande relevância e importância para o município de Itaió. Nós recebemos hoje o professor Cassiano Marafon para falar sobre o tema municipalização da Escola Leopoldo Jacobsen. Eu inicio perguntando, professor, tem questão política nessa situação toda? Olá, Marcos. É muito bom a gente estar discutindo aqui sobre educação, principalmente, né? Eu acho que a sociedade deixa passar muito esse debate educacional. Não entendo educação, não entendo de escola. Então, quem entende de escola? Quem entende do universo escolar? Quem vivencia isso, né? Você vivencia rádio, então você entende de rádio, você entende de comunicação, é isso que você entende. A gente vivencia educação, então a gente entende educação. Como que você dá uma boa qualidade de educação, como que a escola deve se organizar e assim por diante. Não só a escola, eu como professor também fui representante da categoria aí por 9 anos no sindicato, e eu era um dos responsáveis, né, por fazer esse debate de municipalização no estado inteiro. Então, isso todos os governos que passam aí, desde o Luiz Henrique, Raimundo Colombo, Pinho Moreira, o Pavan, Moisés, alguns com mais, e agora o Jorginho, né? Alguns com mais e outros com menos ênfase em passar as escolas, mas o objetivo sempre é passar. Porque eles entendem que a escola é um gasto, né? A gente tem a educação como investimento no futuro. Se você investir em educação, você vai ter um futuro melhor para toda a sociedade. Eu queria até, professor, para a gente assim, deixar bem claro para quem está acompanhando a gente, o professor Cassiano está, digamos, aproveitando este momento para usar politicamente para o professor Cassiano ou para defender realmente a educação em Itaió? Assim, eu quero dizer, eu ia chegar na resposta da primeira pergunta, aí você já quer ir no osso, né? Então, assim, politicamente, o governo de Itaió, o prefeito Rossi, está tomando uma decisão equivocada, errada. Por quê? Porque vai estragar toda a organização que o município já tem, que as famílias já têm, e tudo isso é fruto de uma decisão, né? Que uma decisão que já foi errada lá atrás, quando foi municipalizado as séries iniciais do Luiz Bertoli, que acabou atingindo hoje, certo? Então, o que acontece? Essas decisões erradas, e aí você coloca outras questões. Má gestão, falta de planejamento, não ter a educação como prioridade, são as causas do que pode acontecer se caso venha municipalizar Leopoldo. Então, seria uma decisão política? É uma decisão política do governo, né? Municipal. Porque o estadual sempre está pronto. Se você chegar lá e disser assim, eu tenho 10 escolas lá no município, eu quero pegar 9, quero deixar só uma com o estado. O estado vai dizer que tá aqui as 9, pode levar, não quero nem saber o que você vai fazer. Mas a diferença do governo Jorginho para o Moisés é a mesma? O Moisés, ele não focou muito nisso, porque ele teve outros problemas de relacionamento com a Assembleia Legislativa. Então, como ele teve esses problemas, ele não conseguiu tocar muitas políticas que era da base dele, que não mudou o pensamento ainda, desde o Luiz Henrique, não mudou o pensamento educacional. Sim. Que é você municipalizar, que é você passar a educação para o sistema privado, né? Então, o Jorginho está aí, a universidade gratuita, né? É bom? É bom. Porque muita gente vai poder estudar. Tá certo? Para mim não tá. Por quê? Porque se nós temos uma UDESC, por exemplo, por que nós não colocar 1,5 bilhão na UDESC e pulverizar ela no Estado para oferecer sempre ensino de qualidade e gratuito para a sociedade? Não agora comprar para 4 anos algumas vagas. Então, você veja, tem diferença. Sim. É concepção de organização. Quanto a eu estar representando os professores, eu fui um dos que disse, olha gente, como eu tenho um pouco de conhecimento, o pessoal sempre me procurou dentro da escola e disse, Cassiano. E aí é uma coisa natural, né, Marcos, que Sim. as pessoas que entendem mais do assunto, que têm mais disposição de fazer a luta, de ser indicado. Então, as pessoas lá chegam lá e dizem, Cassiano, vai você lá representando a gente. Muitas vezes, até nas nossas reuniões lá dos professores, que a gente está 2 vezes por semana, até 3 vezes por semana se reunindo, eles dizem, olha, eles me citam antes da direção, por exemplo.
Porque eu vou defender a escola independente do que for, independente se vão gostar, se não vão gostar, se eu sou desse partido, se eu não sou desse partido. Eu não estou aqui defendendo um partido político, eu estou defendendo a educação, né? Eu já te falei em algumas outras entrevistas que eu tenho algumas prioridades nessa vida. A minha primeira prioridade é família, segunda prioridade é educação, terceira prioridade é minha profissão. Então, se você atacar minha família, nós vamos ter problema. Se você atacar a educação, nós vamos ter problema. Se atacar minha profissão, também vai ter problema. Porque eu vou defender com todas as formas que eu puder. Na sua avaliação, tem como reverter essa decisão que o prefeito de Itaió tomou em municipalizar a Leopoldo Jacobsen? E qual seria? A decisão do prefeito não é decisão ainda. Ele está fazendo uma intenção. Né? Ele tem a intenção de municipalizar porque ele está com um problema, né? Que foi criado lá atrás, lá em 2012, quando municipalizou, né? Vamos falar os nomes, porque tem que falar os nomes. Não adianta querer ficar arrodeando, porque quem errou foi lá na gestão do Ademar Dalfovo, quando o Hugo Lember, que era secretário de Desenvolvimento Regional da SDR, a Rose de Souza era a secretária de Educação, o João Tadeu era gerente de Educação. Então, todo esse globo de pessoas foram tomando decisões erradas. E cada dia foi piorando a questão. Isso não é de agora, então? Não é de agora, porque o que acontece? Quando você municipalizou lá em 2012, você foi criando um problema, ano a ano. Porque virou a primeira série, depois virou a segunda, depois virou a terceira, até chegar no nono. O nono ano chegou em 2020, o ano da pandemia. E aí, aquele ano da pandemia, deu aquele afastamento do aluno da escola, do físico, né? E aí, agora, em 2021 e 2021, o governo não tocou, e 2022, o município diz assim, nós não temos mais sala, nós pegamos muitos alunos, né? Eles estão com a capacidade 40% acima da capacidade técnica e financeira do município, né? Capacidade técnica, eles não têm mais sala, eles já estão ultrapassando os valores de investimento em educação que o município suporta, né? É bom que a gente invista 40%, mas o que adianta nós investir 40% em educação se depois vai faltar saúde, se vai faltar a conservação de estradas, se vai faltar outros serviços que a prefeitura tem que executar. Então a gente tem que ter um balanço, por isso que já foi, na lei foi colocado 25% da educação, 15% de saúde, foi separado os valores para que esses valores consigam atingir o globo da sociedade em todos os setores. Sim. Na sua avaliação, a audiência pública, o prefeito, ele ouviu umas verdades e todo um relato, uma explanação bastante grande. Com essa audiência pública, o professor Cassiano acredita que o prefeito vai talvez rever toda essa intenção, como você falou, da municipalização? Ele já está revendo, na verdade, porque quando ele anunciou na reunião lá com os professores municipais, ele disse, nós vamos municipalizar Leopoldo. A partir da audiência, quando a gente começou a querer discutir o tema, porque é fácil eu chegar aqui nos gabinetes, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem se preocupar com as pessoas que estão envolvidas, sem se preocupar com o pai que vai ter que acordar o filho 1 hora mais cedo para ir para a escola, né? Uma escola na frente de casa, ele vai ter que tirar o filho da frente da casa dele para mandar o filho numa escola 4 quilômetros longe da casa. O outro pai que está aqui na Vila Mariana, que vai ter que sair com o filho 1 hora mais cedo também da cama para poder pegar o ônibus, que não sabe se vai ter o ônibus ainda, porque eles não têm nem o levantamento de quanto transporte escolar eles vão precisar mais. Né? Eu até fiz um levantamento, vai ser 400 alunos a mais só na Leopoldo que eles vão ter que dar conta do transporte escolar. São 400 alunos, se você colocar isso em ônibus, são 10 ônibus. Sim. Mas vamos dizer ainda que seja pior, que seja mais fácil o negócio, que seja 200 de manhã, 200 à tarde, são 5 ônibus só da Leopoldo. Para você colocar os alunos sentadinho, bonitinho. Agora você vai empilhar a gente, que vão colocar a gente até saltando pela janela nos ônibus, no transporte escolar. Você vão obrigar os motoristas a começar 1 hora antes a trabalhar. Você vão fazer o motorista correr mais com o ônibus, colocando as crianças em perigo. Então tá vendo que são muitas coisas que abrangem uma decisão tomada em gabinete, sem discutir. Só pensando assim, eu preciso de sala, e se nós dividir nossos alunos com a Leopoldo, a gente vai conseguir equilibrar. Mas equilibrar hoje, daqui a 5 anos já vai estar desequilibrado de novo. Ficou algo faltando na audiência pública para falar para o prefeito, para ele ouvir? Quando a gente trata de educação, sempre falta, né, Marcos? A gente tem muita coisa para falar, não só para o prefeito, mas para vereador, para deputado, para governador,
para presidente, para deputado federal, senador. Então, nós precisamos do quê? Tá aí com decisões políticas equivocadas, né? Porque você, tô com uma dor no meu braço. Em vez de eu ir lá no médico, tirar um raio-x para descobrir o que é essa dor e tratar o problema dessa dor, eu vou lá e passo uma pomada, não passou a dor, vou tomar um remédio para a dor e aí a dor vai desaparecer. Ela desapareceu, mas daqui 3, 4 horas ela vai voltar de novo. Por quê? Porque eu não tratei a causa do problema. Então nós temos aí vários políticos que eles fazem o discurso e sem passar a mão em ninguém. Sim. Em todos eles, tá? Assim, ó, ampliou a jornada de trabalho, só para fazer uma contextualização, ampliou a jornada de trabalho de estudo do ensino médio. É só você pensar, se eu tenho aula de manhã e de tarde, eu tenho uma turma que vai ocupar uma sala de manhã e de tarde. É um espaço físico ocupado naquela unidade escolar. Isso na municipal? Na estadual. A estadual. Aí a municipal começou esse ano com a mesma coisa, ampliar as primeiras séries contraturno. O que acontece? Tem que ampliar? Ótimo, excelente. Mas nós temos que pensar que também para mim ampliar alguma coisa, eu tenho que ter suporte para fazer aquilo. Ou seja, se eles vão ampliar as primeiras séries, tem que saber que daqui a 5 anos vai ter a primeira, vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta, vai ter a quinta. E aí você tem que pensar o seguinte, se eu tenho 5 turmas de primeiro ano, são 5 salas a mais. Se eu tenho 4 turmas de segundo ano, são 4 salas a mais, já são 9. Se eu tenho mais 4 turmas de terceiro ano, já são 13 salas. E se nós colocar que a primeira série vai virar a segunda, que vai virar a terceira, que vai virar a quarta, que vai virar a quinta, você começou com 5 turmas no primeiro ano, vai terminar com 5 turmas no quinto ano. Então, se eu ampliar essa jornada de trabalho, com 5 turmas em 5 anos, são 25 salas que eu preciso para mim ter um trabalho de qualidade. A não ser que queiram fazer um cercado e colocar os alunos lá para correr e ficar o dia inteiro sem ter um aprendizado direcionado por turma. Entendeu? Então, é tudo isso que está em debate. Sim. Então, mas assim, para que as pessoas que estão nos acompanhando, o professor poderia explicar qual que seria o real motivo do prefeito ter essa intenção? O real motivo do prefeito é porque ele municipalizou lá atrás o ensino fundamental do Luiz Bertoli e foi pegando alunos. Eles tinham 600 alunos, por exemplo, na Escola Erna, e hoje eles passam de 1.300, se eu não me engano. Passam de 1.300 é a rede municipal, mas acho que passa de 1.000. Ou seja, eles dobraram a capacidade de alunos que eles tinham. Consequência, eles pegaram muitos alunos da rede estadual e uma vez na rádio lá eu falei para o João Tadeu, vocês estão com alunos acima da capacidade da rede, vocês têm que passar alunos para o estado. Inclusive tenho gravado isso. Isso, até você pode achar lá na entrevista que nós demos com o João Tadeu. Sim. E aí, estava eu e a Ângela, se eu não me engano. E então, nós precisamos fazer o quê? Pensar a educação com qualidade, pensar para o futuro, porque a educação não é uma coisa assim que, vou fazer agora, não é arrumar uma estrada que você arruma hoje e daí daqui 6 meses talvez você vai arrumar de novo. Daqui a 3 anos, se você fazer um asfalto, daqui 10 anos você vai pensar naquela estrada de novo. Não, a educação você vai ter que pensar todo ano. E é uma coisa contínua. Então, se eu errar agora, o prejuízo vai vir eternamente. Então, municipalizando a Leopoldo, além de ter um outro problema, que é você tirar a opção de escolha. Hoje as pessoas podem... Um pai que tem um filho, ele pode chegar lá e dizer assim, eu tenho um filho de 6 anos. Onde eu posso matricular meu aluno, meu filho? Né? Ele tem a Leopoldo e tem a Erna. Ele pode dizer assim, eu acho que a Erna é melhor, está mais perto da minha casa, etc e tal. Sim, você diz lá na Vila Mariana. Não, estou dizendo no município. Geral, no município. Se ele tem um filho com de 11 a 15 anos, que vai de 6º a 9º ano, ele diz assim, eu posso matricular na Leopoldo ou na Erna. Tem 2 opções. Sim. Se eu tenho um aluno que vai no ensino médio com 16, 15, 16, 17 anos, eu tenho 2 opções, a Leopoldo e o Luiz Bertoli. Tá entendendo? As pessoas têm opção de estudo. Sim. Com o que o prefeito está fazendo, está tirando toda essa opção. Ele vai obrigar os alunos a estudarem aqui, aqui e aqui.
tira completamente a opção. Ou Sim. seja, ele fecha as séries finais da Erna, ele fecha o ensino médio da Leopoldo, ele fecha as séries iniciais da Leopoldo. E os pais têm já esse entendimento, professor A Cassiano? maioria, sim. Muitos têm, porque a gente anda aí na rua, conversa. Sim. Então, a gente sabe também que é um pouco... Eles falam um pouco na questão também de conhecer a gente, etc e tal. Sim. Saber da nossa luta. Então, eles já vão se posicionando... Aqueles que falam com a gente já vão se posicionando contrário. Mas a maioria dos que vêm conversar com a gente são contrários. Os pais, inclusive, vários pais que eu nunca imaginava que teriam escutado o que eu já falei por aí, a minha participação na audiência pública, numa live que eu acabei fazendo outro dia, Sim. que os professores pediram, porque eu fiz a coisa, não pensando em outras coisas, mas o pessoal disse assim, Cassiano, vai lá, tem muito pai que não está entendendo. Sim. O pessoal da vila não está entendendo ainda, mas vai entender, muitos, né? E haveria possibilidade, vocês já fizeram ou haveria a possibilidade de fazer uma reunião com todos os pais para dar explicação? E eu me refiro não somente da escola, mas aberto a todos os pais interessados do município de Itaió. Olha, isso vai de nós pensar aí, nós podemos organizar essa questão, né? Porque como a gente está fazendo a conscientização Sim. contra um erro que a administração municipal vai fazer, e um erro, além de grotesco, contínuo, né? É um erro que você não consegue consertar, é um erro que você vai continuar errando, porque... E já tem exemplos que fizeram e não deu certo? Eu vou pegar o mais próximo, o Mirim Doce, por exemplo. O Mirim Doce quer devolver parte do ensino para a rede estadual. Por quê? Porque eles, primeiro, estão com dificuldade financeira e também capacidade física. Então, eles estão transportando aluno da cidade para o interior para conseguir dar conta do que eles acordaram lá atrás para municipalizar. Porque eles ficam olhando lá, eu fui conselheiro do Fundeb por 6 anos, conselheiro estadual, então o governo do estado gastava o Fundeb e a gente ia lá e eu fiscalizava, né? Então, tivemos algumas ações no estado inteiro e uma dos maiores problemas é que o Fundeb ele não cobre o valor investido por aluno cada ano. Então, hoje o valor que cada aluno, que o governo... Não seria o governo federal, mas o percentual da receita que é retido para formar o Fundeb, e o governo federal centraliza isso para depois distribuir, conforme o número de alunos, esse valor não é suficiente para pagar esse investimento por aluno. Então, hoje está em torno de 5.600, 5.400, se eu não me engano, cada aluno que vem ano para o município, para o estado. Se eu estou matriculado lá na rede estadual, vem esse valor. Sim. Só que Itaió, por exemplo, tem um valor investido na creche, por exemplo, em torno de 15 mil reais. Mais de 15 mil reais por aluno ano. Então, se você pegar um bebezinho que está lá na creche ou na pré-escola, o valor investido do município está em mais de R$1.000 por mês. É bastante, né? Sim. Só que ele recebe só 5. Então, ele tem que... Cada criança que está dentro da escola... ele está consumindo cerca de 8, 10 mil reais por ano do município. No ensino fundamental, de 1º a 9º ano, o valor mais ou menos está em 9.300. E ele recebe 5.400, eu acho que se não me engano é isso. Professor... essa diferença de valor é coberta pelo município. Uhum. Então, em torno de 3 mil reais que o município vai ter que tirar do bolso para mais de 400 alunos que ele vai... 600 alunos que ele vai absorver da Leopoldo. Então não é nada, é uma conta simples, 3 mil vezes 600 praticamente 2 milhões. Se você pegar que são 600 alunos e você colocar assim, bem socado nas salas, que dá 25 alunos por sala, que vai dar umas 20 e poucas turmas, dá quase isso daí só para pagamento de professor. Sem contar professor 2, sem contar a equipe técnica e pedagógica da escola. Então, não estão fazendo as contas do valor que o município vai ter que investir. Aí não vai ter dinheiro. O que vai ser feito se não tem dinheiro? O que vai ser feito se não tem dinheiro? Aí o que eles vão fazer o quê? Vão começar a pagar mal o professor, contratar professor sem habilitação, precarizar o serviço do professor, encher de aluno dentro da sala de aula para ter menos turmas. Sim. Você tem menos turmas, tem menos professores, para economizar. E há uma diferença hoje em Itaió,
do professor que trabalha para o Estado e do professor que trabalha para o município? Ah, tem bastante, né? Porque o professor do Estado, ele é regido por leis. Não tem muita, digamos assim, influência da direção, da gerência. Então, o trabalho do professor, ele tem autonomia de trabalho, né? Já no município, a gente sabe que sempre tem mais interferência política dentro das escolas. Então, também são regidos por lei, etc e tal, mas o serviço, por exemplo, de um professor, vou pegar um professor que está estudando ainda, né, que a gente chama como não habilitado, e professores ACTs. Esses professores, no Estado, eles são valorizados, eles têm um salário lá de 3 mil e pouco. Na prefeitura, se eu não me engano, não chega a R$2.000, ou é 2 mil e pouquinho. Ou seja, os professores também são mal remunerados nessa questão do vínculo, que é um vínculo mais, como que eu posso dizer assim, mais precário. Sim. Né? Que é para tapar o buraco lá do professor que não tem mesmo, coloca um professor que está estudando, é alguém que não está formado ainda. Então, tem muita dificuldade no município financeira, e aí são esses arranjos que eles vão fazendo, que vai prejudicando a vida escolar do aluno. E o que o professor Cassiano falaria para aqueles comentários que dizem assim, mas os professores não querem que municipalize porque estão pensando no lado deles, no bolso deles, no salário deles. O que você falaria para esse tipo de comentário? Eu vou dizer o seguinte, se você tem um emprego, você vai defender aquele emprego de qualquer forma. Interessa? Você tem um emprego e diz assim, não, eu estou trabalhando, quero continuar trabalhando. É isso. Tá? Eu vou dizer a minha situação, e vou dizer da maioria dos professores da Leopoldo. Nós somos efetivos, concursados, então a gente não vai ser demitido, que são a maioria que está fazendo essa luta aí, são efetivos, e os ACTs também estão junto também, porque eles também têm vínculo com a escola. Tem a professora ACT lá, que já faz 8, 10 anos que estão trabalhando na escola, tem paixão pela escola já também. Mas eu vou dizer assim, eu já trabalhei em várias coisas, já fui ajudante de pedreiro, boia fria. Aqui na região aqui diz, o cara que vai colher fumo, não era fumo, nós ia colher feijão, arroz, feijão, alho, essas coisas. Marcenaria, então eu já trabalhei em tudo. Eu sou professor efetivo, se tiver que trabalhar, eu tenho 40 horas. Se eu trabalhar na Leopoldo, eu vou trabalhar 40 horas. Dá 500 metros da minha casa a escola. Se eu sair da Leopoldo, eu vou para o Luiz Berto, vou trabalhar 500 metros da minha casa. É isso que vai acontecer com os professores. Se caso venha municipalizar, municipalizar, o que aconteceria com os professores? Para nós, professores, praticamente, a gente vai continuar trabalhando, porque a gente tem que trabalhar, a gente vive do trabalho. Teria vaga para todos em Itaió? Talvez para todos os efetivos. Eu acredito que talvez tenha, né? Mas não é o nosso foco, entendeu? Não é a defesa do nosso trabalho ainda, porque ainda não estamos perdendo nosso emprego, né? Talvez alguns professores ACTs vão ficar desempregados, isso é de certeza. Né? E esses que hoje seriam efetivos, eles teriam como migrar para a rede municipal? Se tiver convênio, eles podem ficar trabalhando na escola municipal, só que Mas não seria um bom negócio? Não seria um bom negócio para o Estado. Para o Estado é tão bom negócio ele passar as escolas, que ele diz assim, se vocês quiserem, até os professores nós deixamos lá pagando para vocês cuidar da escola, porque nós não queremos mais esses alunos. Então, se fosse um bom negócio para o Estado, fosse um bom negócio economicamente falando, o Estado não estaria passando escola. Se fosse para ganhar dinheiro, entendeu? Para sobrar dinheiro da escola. Como não é, ele repassa. Eu tenho uma dúvida assim, houve audiência pública, houve todo esse debate, aí uma semana a gente ouvia muitos comentários e agora já está diminuindo. A minha pergunta para o professor Cassiano, esse sistema de municipalização, ele continua, o pessoal está trabalhando ou realmente houve um recuo? Houve um recuo nessa parte que eu te falei, que o prefeito disse assim, nós vamos municipalizar Leopoldo. Depois que a gente ficou sabendo da história e foi fazendo a discussão e levando a informação para os pais, o prefeito lá na audiência pública disse, a gente vai ter que rever e etc e tal. Sim. Não disse que não tem interesse. Nas entrevistas que ele tem dado, ele tem dito que tem interesse de municipalizar. Por quê? Porque ele tem um problema. E ele quer resolver o problema,
que é a superlotação da Escola Erna. Né? Tem muito aluno lá. Então, para ele resolver o problema dele, sem ele estragar toda a educação, ele poderia fazer o seguinte. Eu tenho ele, segundo o que ele falou aí nos locais, ele tem cerca de 200 alunos a mais do que ele está comportando na rede municipal. O que ele poderia fazer? Olha, vamos construir uma nova escola, vamos se planejar, vamos atrás de emenda parlamentar, vamos atrás de uma nova escola. Até eu conversei com ele a respeito disso, para nós tentar encaminhar lá via MEC, etc e tal, usando aí uma questão política, partidária daí. Sim. Mas isso não fui falar através da escola, eu fui falar porque eu disse, ó, vocês tá precisando de uma escola, eu sou favorável a sempre abrir escola, não fechar a escola. Então, se ele está com um problema dessa quantidade de alunos, vamos fazer o seguinte, temporariamente, enquanto não conseguimos fazer essa nova escola para ter esse espaço com qualidade para os demais alunos e para não estragar o sistema educacional montado, as redes que estão montadas em Itaió hoje, tanto a rede estadual quanto a municipal, vamos fazer o seguinte, o Luiz Berto tem algumas salas, a escola Luiz Berto ele tem algumas salas que estão vagas, eu acho que são, se não me engano, são três salas ou 4 salas. Então vamos passar os 9º ano para o Luiz Berto. Porque a Leopoldo também não tem vaga sobrando, não tem sala sobrando. Tá cheio lá na Leopoldo, tá cheio na Erna. A única escola que tá ociosa, que tem algumas salas ociosas, é o Luiz Berto. Então, você pegar 2 escolas lotadas e dizer que vai juntar para melhorar, não vai. Porque você vai continuar com 2 escolas lotadas. Então, por quê? Porque falta espaço, aumentou as jornadas, etc e tal. Então, nós precisamos de uma nova escola. Essa nova escola vai demorar? Pode demorar, depende da prioridade que o governo vai dar. É assim. Se o governo dá prioridade, não, vamos fazer uma escola. Eu vou dizer para ti, final do ano que vem tem uma nova escola em Itaió. Mas tem que ter prioridade. Sim. Tem que ter prioridade. E tem que ser um conjunto também de trabalho. É um conjunto de trabalho. E aí, então assim, ó, até acontecer isso aqui, nós conseguir terminar nossa nova escola, para nós desafogar também o que está acontecendo na escola Erna Heydrich, que é o problema do prefeito para querer municipalizar Leopoldo, vamos passar os 9º ano para o Luiz Bertoli até construir a escola. Assim que construir a escola, os 9º ano voltam para a rede estadual, para a rede municipal. É uma solução para eles sem estragar o que está funcionando, porque está funcionando. Se não tivesse funcionando, eu até seria favorável, mas está funcionando. Sim, e o professor citou referente a Mirim Doce. Se Itaió municipalizasse e depois quisesse voltar atrás, o governo voltaria atrás? Não tem volta. Não tem volta. Esse é o erro que eu falei antes ali atrás. Errou. É um erro que você vai levar. Eu vou dizer assim, ó. E quero que fique registrado aqui, porque depois eu quero pegar esse vídeo aqui. Quero dizer assim, a culpa disso é do Alexandre, é da Rose, é da Kátia, é do Hugo, é do João Tadeu. Eu quero deixar os nomes. Sim. Entendeu? Porque daqui a 10 anos, quando isso estiver acontecendo ainda, eu quero voltar aqui, pegar esse vídeo e dizer assim, ó, tá aqui, ó. Eu falei lá atrás que isso ia dar errado e tá dando cada vez mais errado, vocês estão errando cada vez mais. E o pior, não estão conseguindo consertar, porque não vai ter financiamento para fazer isso. O município já tá com seus limites educacionais de Fundeb comprometidos já na capacidade máxima. Professor, eu percebi que vereadores da base do governo se mostraram contrários à questão da municipalização da Leopoldo. Eu não vou entrar aqui até em nomes, até porque às vezes pode ter mais ou menos. A minha pergunta é o seguinte, esse projeto ele passaria pela Câmara de Vereadores e esses mesmos vereadores que muitas vezes a gente fala no discurso são contrários à municipalização, se fosse numa votação, também seriam contrários? Olha, eu acredito que sim. Teve um posicionamento contrário na audiência pública. De todos os vereadores? De todos. Estava faltando... Dois vereadores, o Edésio e a Maria. Isso, estava faltando 2. Mas todos que estavam lá, com exceção de um, foram contrários, né? Tiveram falas contrárias. Inclusive da base do governo, né? 2 da base do governo, do partido do governo, do prefeito, que disse, olha, é melhor pensar, porque não é assim. Então, assim, ó, tem muito problema colocado, tem muita má gestão educacional de vários anos, né? Que o Alexandre acabou assumindo, porque quem assume a prefeitura assume todos os problemas, não só os bônus, tem os ônus.
E aí, para tentar resolver um desses ônus, ele vai tentar fazer o quê? Fazer mais uma ação errada que vai prejudicar não só as escolas, mas vai prejudicar as comunidades. Sim. Você já pensou um pai que tem um filho ali, dois filhos ali na Leopoldo? Vamos pensar assim, 2 filhos na Leopoldo. Um com 10 e o outro com 16 anos. Um estuda e um vai na escola junto com o outro. Se acontecer isso que o prefeito está dizendo, vai acontecer o quê? Um vai ter que ir lá para Erna estudar e o outro vai ter que ir para o Luiz Berto. E a escola que está na porta da casa dele, ele vai passar pela frente da escola e vai dizer assim, eu podia estudar aqui. Mas por culpa do Alexandre, não vou estudar. E às vezes eu ouço alguns comentários de que não, a prefeitura, eu falo o município assumindo, eles vão resolver os problemas daquela obra. Você acredita nisso? A obra em si, primeiro tem que ter uma avaliação técnica lá, porque já colocaram lá, ela já entortou tudo, né? Já fizeram o reforço, tá estourando reboco lá. Eu não sei se ela tem capacidade e segurança para os alunos estudarem lá sem ter um problema de talvez vir a cair. Porque é um prédio com 3 andares, você começa a colocar móveis, você começa a colocar a criançada lá dentro e a gurizada movimenta. Então, se uma obra está parada e ela já começa a rachar a sua estrutura, a gente já tem que ficar... Então, assim, mas digamos que ela seja... Que venham ali os especialistas, ali os engenheiros e a defesa civil diga não, bombeiro diga não tem problema, vai... Para terminar, vai um bom valor que poderia ser usado para fazer uma nova escola, entendeu? Porque mesmo aquelas salas lá... Do que assumir um problema. Mesmo aquelas salas lá não vão resolver o problema do município. Não vão resolver. E não vai resolver. São 9 salas, se eu não me engano. Sim. Mas lá, se você colocar que nós, na Leopoldo, nós não temos laboratórios, e aquilo lá seria para 4 laboratórios, né? Ciências, matemática, a literatura, né? Uma biblioteca, no caso, e o outro de ciências humanas. Então, seriam 4 laboratórios, sobrariam 6 salas. Mas mesmo que ele ocupe para encher de aluno lá dentro, são 10 salas. Se você lembrar, nós fizemos uma conta aqui que vai precisar de 20 a 25 salas. Não vai resolver. Então, para que nós ficar fazendo uma coisa, sim. né? Assumir um problema, aí pode, talvez aí tenha que ver até quais são os tipos de problema até que tem, porque a empreiteira Floriano que veio ali, recebeu o dinheiro para fazer a obra e foi embora sem terminar de fazer, talvez tenha benefício com isso também, né? Sim. Porque se alguém assumir a obra e terminar a obra que eles receberam e não terminaram, né? Para eles é bom. Para a empreiteira é ótimo, né? A prova tá pronta lá. Não fui eu que fiz, mas tá pronta. Então, se o governo do estado quiser, em 6 meses aquela obra tá pronta. Eu acho que tem que terminar a obra, independente de quem seja, né? A empreiteira tem que cobrar assim como foi cobrado lá no asfalto do Mirim Doce lá, só que não adianta você ficar cobrando da empresa para refazer e etc e tal, e depois você deixar a população sofrendo com buraco na estrada, então assim, faz a obra e depois cobra lá na justiça. E um outro tema que eu gostaria de saber a avaliação do professor Cassiano e que repercutiu muito foi a fala, né, e o discurso da professora Kelly Maestre, né, muito firme, muito convicta do que ela estava falando. Você acredita que estrategicamente o prefeito ele fez o uso da fala nas emissoras, né, de rádio, inclusive que ganham bastante dinheiro público, para tentar levar a população também a esse erro junto com eles? Quando você usa artifícios falhos, né, você acaba atingindo pessoas que não têm culpa. Então, quando ele chega lá e diz assim que no Seja tem gente cumprindo pena lá porque a justiça obrigou a voltar a estudar, e isso é muito ruim para as crianças, eu quero dizer que o Seja já está lá aproximadamente uns 15 anos, né?
e nunca tivemos problemas. E muita gente, muito empresário, assim, ó, esses tempos eu estava conversando com 2 colegas aí que fizeram o SEJA, né? E não vou citar o nome deles porque... São professores? Não são professores. São gente da... Sim, sim. Assim, um trabalha numa rádio, inclusive, ele disse assim, quando eu fiz o SEJA, para mim foi melhor que aprendi mais do que na faculdade. E o outro disse assim, eu nunca aprendi nada na escola, mas quando eu fui no SEJA eu aprendi. Então, quando você coloca que o SEJA frequenta lá, no entendimento que ele falou que era frequentado por bandidos, entendeu? Que tinha que separar, que tinha que fazer um muro para separar. Sim. Não, na escola a gente não faz muro. Inclusive, as escolas não deveriam ter muros, né? As escolas deveriam ser espaços que as pessoas chegassem lá e dissessem assim, eu quero ficar aqui dentro, eu quero estar aqui dentro. Sim. Então, hoje, nós não temos problema de aluno fugindo e etc. Mas não é porque tem muro. Mas isso levaria, talvez, a opinião pública a favor dele. Para ele dizer talvez assim, seria isso. Onde que já se viu um bandido tá ali com uma criança de 6, 7 anos, entendeu? Então, assim, equivocado. A Kelly fez muito bem a fala dela, dizendo que no SEJA as pessoas que estudam lá não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa, porque a gente é pobre, tem que trabalhar, então a maioria acaba optando por trabalhar antes de estudar. E esse conhecimento do professor, você avalia que, eu falo, a população, ela acredita num prefeito que vai lá e passa uma desinformação ou numa professora com conhecimento que passa a informação correta? Em quem a população acredita? Acredita na professora, no professor, acredita. Eu vou dizer para ti sem dúvida nenhuma. A gente está vendo a repercussão que tá dando na cidade, e você também, né, Marcos? Sim. A gente consegue conversar com mais pessoas do que a gente, porque quando elas vêm conversar com a gente, já vem uma certa, digamos assim, uma certa pendência assim, para vir para o nosso lado. Tem as pessoas que são favoráveis à municipalização? Claro que vai ter. Isso faz parte do pensamento que cada um pensa, vai ser bom. Eles que têm que explicar. Eu estou dizendo por que não é bom. Entendeu? Assim, se eles acham que o aluno vai aprender mais, por exemplo. Os que seriam favoráveis à municipalização seria mais da questão política? Acredito que sim. Pelo que eu tenho visto, aqueles que são seguidores do prefeito, partidários, eles têm defendido a municipalização. Sim. Né? Alguns professores também da rede municipal também têm falado que seria bom, porque também enxergam daí. Esse professor não tem problema de falar, né? E daí quando ele diz que a municipalização é boa porque ele vai ter mais aula, etc e tal, esse não tem problema. Mas nós que estamos falando lá que vai fechar posto de serviço, que vai ter mais dificuldade para os pais e etc e tal, para nós eles falam, não, que lá estão falando porque eles querem defender a vaga deles. Sim. A minha vaga está segurada. Talvez eu venha trabalhar aqui em Salete, para mim não tem problema, eu trabalho em qualquer lugar, vou ter que trabalhar a vida inteira. Pobre é assim. Pobre a gente trabalha em qualquer lugar. Trabalha aqui, trabalha lá em Salete, Rio do Campos, Pouso Redondo. A gente vai trabalhar e vai receber o nosso salário. É isso que vai acontecer. Como está sendo as ações, eu falo dos professores, da direção, quanto às outras autoridades no geral que possam contribuir para não acontecer isso? Nós estamos conversando com vários deputados, com assessores, com os vereadores, também cobrando das autoridades. Vamos entrar com uma denúncia também no Ministério Público, né? Estamos entrando... segunda-feira vai ser entrado com essa denúncia, né? Segunda ou terça-feira, vamos ver bem certinho ainda. Das incoerências que pelo menos o governo, o prefeito se explique lá no Ministério Público e mostre, né, as informações para dizer que vai ter capacidade, que vai ter condição, que vai ter dinheiro, que vai ter estrutura. Sim. Né? Eu te pergunto, né, porque muitas vezes chega no Ministério Público algumas denúncias que elas não estão muito claras, o Ministério Público às vezes dá uma avaliada, já arquiva. Essa denúncia ela está sendo bem elaborada? Olha, a gente está fazendo uma boa discussão com ela, porque inclusive a gente está pegando informações aí com algumas entidades, com alguns assessoria de deputados, né? Nessa mesma denúncia nós vamos encaminhar para a Assembleia Legislativa, vamos protocolar, não sei se vamos acabar protocolando na sede também,
né? Como que a nossa Secretaria de Educação vai entregar uma escola sem cobrar um planejamento futuro? Diz assim, ó, pega aqui, tanto faz. Então, o Ministério Público, que ele preza pela coletividade, pelo interesse público, ele vai ter que dizer, o interesse público não é para o ano que vem, não é para daqui 2 anos, é para daqui 10 anos, daqui 20 anos. Essa ação daqui a 20 anos vai ser sustentável? Vai ter condição de estar dentro do leque da gestão municipal? Se o Ministério Público não entender dessa maneira, aí a gente também tem uma dificuldade, mas eu acredito que o Ministério Público vai se pronunciar, porque é um tema muito sensível. Já houve outros exemplos iguais? Não sei te dizer, Marcos, aí. Porque aí já teria um parâmetro também, né? Eu sei que vários... E essa denúncia seria contra o próprio prefeito e a administração no todo? Contra a gestão, né? Sim. Contra a política adotada para municipalizar. Até porque ele é o responsável por isso. Isso aí. Professor, quanto aos pais, até o momento, como é que está sendo o apoio? Eu falo especificamente da Escola Leopoldo e a Copsen. Está sendo bom. Está sendo bem acima do esperado, né? A maioria dos pais não querem a municipalização. Sabe que a política no município, todo mundo fica assim para não se expor e etc e tal. Por isso que eu te perguntei nisso. Mas muitos pais têm se manifestado, né, inclusive, contrários à municipalização, favoráveis à nossa causa de defesa da escola pública, do direito do aluno ter onde escolher, pelo menos onde estudar. Se fosse uma cidade pequena ainda, que não tivesse, mas nós temos aí quase 20 mil habitantes. Então, tem aluno que acaba... tem família que acaba trocando de bairro, acaba tendo problema dentro da escola com outras coisas, com bullying, essas coisas. Às vezes, para a cabeça do aluno, também faz bem ele trocar de escola, muitas vezes, porque ele não está tendo um bom relacionamento naquela escola. Às vezes, ele troca de escola, ele consegue um bom relacionamento naquela outra escola. Então, tirar essa opção também do aluno, e os pais entendem isso. Principalmente aqueles pais que moram próximos à escola, né, que dizem assim, meu filho vai caminhando aqui na escola, e aí a aula começa às 1h15, ele a 1h está saindo de casa para chegar na escola em tempo ainda. E aí, quando ele vai para estudar no outro bairro, ele vai ter que sair 12h10, 12h15. Então vai ter que almoçar, vai ter que trocar toda a estrutura da família por causa de uma decisão errada que o prefeito quer tomar. Como é que está sendo para os professores essa questão toda? Acaba também trazendo uma perturbação, um incômodo? Acaba, né? A gente já tem uma perturbação que é a falta de valorização do professor pelo governo estadual, né? Então nós temos aí vários anos pedindo uma carreira decente, que tem um projeto educacional bem definido para as escolas estaduais, e o governo do estado sempre vem trazendo aquela coisa de empurrar com a barriga, assim, sabe? Fazendo remendo e conserto e resolvendo o problema dele também, sem pensar na educação como um todo. Todos os governos são iguais? Todos. Infelizmente, a educação não é prioridade. Sim. Esse que é o problema. Quando a educação for prioridade, ainda vamos modificar muita coisa. Ainda vamos, por exemplo, dá para fazer a municipalização? O prefeito diz, olha, quem deveria ter chamado uma audiência pública não era a Câmara de Vereadores, era o prefeito. Sim. E num ambiente bem maior. Bem maior, chegar lá e dizer assim, olha, gente... Para todo mundo que quisesse participar. Nós estamos com problemas, assim, dessa maneira, etc e tal... E nós temos algumas soluções. A solução 1 é essa, a solução 2 é aquela, a solução 3 é aquela. E a gente quer saber dos pais, que são os afetados por isso. E eles têm apresentado esses números reais? Cara, eu digo... Ou maquiado? Na Assembleia, na audiência pública, lá eles mostraram quantidade de sala e quantidade de aluno. Eu, como um simples professor lá da escola, levei muito mais informação do que eles tinham levado. Porque eu disse, cara, eu já olhei quantos alunos tem que precisam de transporte escolar, quanto que isso vai reverter em questão financeira para o município. Então, quando você pega, só veja o problema, quando você pega um município que já não se planejou, durante 10 anos, mais de 10 anos, para dar conta da demanda que ele tinha assumido lá em 2011.
Não se planejou fisicamente, financeiramente e estruturalmente. Você disse que isso seria também um erro das próprias gestões por colocar pessoas que não teriam essa capacidade de gerenciar a educação em Itaió, ter um planejamento? Não tem uma visão de futuro. Não tem uma visão de futuro. Pensa somente que a educação, por os 4 anos? Só pensa numa gestão, assim. Não pensa no município, assim, ó, o município vai acontecer isso aqui. Não penso. Infelizmente, os nossos gestores aí estão errando e estão errando feio. Já erraram lá atrás. E aí tu imagina, concluindo o meu pensamento anterior ali, você imagina uma gestão que já não conseguiu pegar o planejamento, um planejamento de sequência de mandatos. Sim. Dizer assim, ó, isso aqui tá errado, lá no começo do mandato, porque agora é o último ano de mandato, né? Tá entrando no último ano de mandato. Lá no primeiro ano de mandato, ele já dizia assim, ó, isso aqui é um problema. Vamos fazer a municipalização. Vamos resolver o problema. Não, mas que eu me refiro lá no início, né? Vamos achar o problema. Sim. Vamos achar uma solução para o problema. Aí não fez nada. Aí agora, do nada, chega lá com uma varinha mágica dizendo assim, a municipalização é a solução dos problemas. Não é. Não é. Por quê? Porque não planejou lá atrás, não está planejando agora. Porque quando você chega lá com a apresentação da Secretaria de Educação, representando a Prefeitura Municipal, representando a gestão, e você diz assim, eu tenho tantos alunos e tenho tantas salas, sem se preocupar com transporte escolar, sem se preocupar com merenda escolar, sem se preocupar com orçamento financeiro. Sim. Professor, eu queria te fazer essa pergunta, por quê? Geralmente... E sem se preocupar com os pais que vão ser afetados por isso. Geralmente, os prefeitos, todas as ações, eles primeiro pensam, será que eu vou perder politicamente? Neste contexto aí, o prefeito de Itaió, ele perde politicamente ou ele ganha politicamente? Eu não tenho nem dúvida. Até, inclusive, na conversa que eu tive com ele, eu disse, olha, prefeito, a gente erra nessa vida e acerta. Quando a gente erra, a gente tem que saber que o erro pode ser muito mais prejudicial se a gente quiser continuar no erro. Né? Quiser continuar no erro. Então, eu disse, nós já tivemos um problema de gestão aqui, foi quando o prefeito foi lá e apoiou um asfalto pela margem direita. E depois foi lá e fez uma execução pela margem esquerda. Sim. Tem uma história por trás disso? Tem uma história por trás disso. Pode... Mas quando você erra, entendeu? E eu falei para ele, falei pessoalmente para ele. Você falou com ele depois da audiência ou antes? Depois da audiência. Você e ele? Isso. Conversei com ele porque eu tô tentando encaminhar a liberação de uma escola lá pelo MEC, por Brasília, para nós resolver o problema do município, não para ficar fazendo remendo. Ele te atendeu no gabinete? Isso. Ele e a secretária. E aí eu disse para ele, olha, então quando foi errado ali na questão das margens, eu sei que tem uma história por trás, mas foi errado. Foi errado? Foi. Está pagando politicamente. Sim. Agora, quando você errar aqui, você vai errar politicamente de novo. E vai ter um prejuízo muito grande, porque não vai ser só os pais da Leopoldo que vão estar falando que você errou. E ele teve esse entendimento, o que ele respondeu para o professor Cassiano? Ele, assim, ele tem entendimento disso, né? Tanto que, pelo que eu pude captar, assim, a intenção maior de municipalização nem é tanto do prefeito. O prefeito até recuou bastante da fala, mas a secretária parece que está mais definida que ele, só que a secretária não precisa de voto, né? Sim, porque eu, assim, no meu entendimento da fala do prefeito na audiência pública, na minha avaliação, o que eu percebi que ele no dizer dele e no meu entendimento, que ele queria fazer o melhor, resolver. Seria isso mesmo? É o melhor pro problema que ele tem. Entendeu? Eu tenho um problema, então eu vou resolver o meu problema. O que está envolvido nesse problema, que são os pais, os alunos, não estou nem aí. Sim. Então, para ele, seria uma excelente solução. Que ele ia resolver o problema dele. Ele disse, não, agora... Eu desafoguei a superlotação da Erna. Só que para desafogar a superlotação da Erna, que é um problema que a administração tem, ele vai afetar a vida de toda a comunidade escolar de Itaió. Não é só da Leopoldo, é da Vila, é do Luiz Bertoli, é da Leopoldo. Então vai se afetar todas as etapas de ensino serão afetadas. Neste momento está paralisada as ações ou eles estão trabalhando? Estão trabalhando. Para municipalizar. A intenção deles é municipalizar, né? Eles, não sei se... Essa possibilidade tem? A possibilidade de municipalizar continua viva, né?
E a gente vai fazer a luta até não poder mais, né, Marcos? Para evitar esse erro que a administração municipal quer cometer. Numa avaliação assim geral em Taió, na educação no geral, o que precisa ser melhorado? No geral, você precisa planejar, né? Planejar todas as ações. E planejar não é um planejamento de meia dúzia de pessoas. Você tem que ter um corpo técnico que vai estar lá dentro da Secretaria de Educação, pensando a execução dessas metas, e aí você chamar toda a comunidade escolar. Você chamar professores, primeiramente professores, porque é o professor que tem o tato do dia a dia com o aluno. As gestões escolares, então, você chama com liberdade democrática ainda, não aquela coisa de você chamar assim para dizer amém, entendeu? É você chamar as pessoas para dizer assim, olha, nós queremos fazer isso, nós queremos fazer aquilo, nós queremos fazer dessa forma. E aí os pais dizem sim, porque eu, por exemplo, eu sou favorável que tenha aula integral de 1º a 5º ano, por exemplo. Só que para ter aula integral de 1º a 5º ano, eu não posso colocar os alunos lá dentro de uma escola que não tem espaço de lazer para eles. Eu tenho que ter uma diversificação de currículo muito grande. Pensar na qualidade da educação. Então, eu sou favorável, mas também favorável se tiver condições. Porque eu quero comprar uma Ferrari. Mas eu não vou ter dinheiro para pagar o IPVA dela e nem o seguro. Vai valer a pena para mim eu ter uma Ferrari? Não vai. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso ter um planejamento para mim ter um carro e ter as condições de manter aquele carro. Então, a gestão municipal, se quiser fazer uma educação de qualidade, ela tem condições. E vários municípios têm. Se você pegar Rio do Sul, por exemplo, ela tem uma estrutura educacional muito boa, muito bem orientada, muito bem formada, muito bem amparada em lei, né? Porque foi feito esse debate com o professor, com a comunidade. Então, isso, só veja. Sim. Hoje, Rio do Sul está muito bem organizado. Por quê? Porque isso foi feito há 20 anos atrás. E o professor falava lá na questão, né, muda governador... o sistema ele continua o mesmo. Eu te faço uma pergunta agora na questão de governos, a mudança de governo, seja em Taió, mudando o prefeito, mudaria talvez esse pensamento também da educação? Olha, eu vou entrar numa área, né, Marcos, que daí acho que eu vou sair um pouco da questão que eu tô vindo aqui meio que como representante dos professores, entendeu? E aí vou entrar numa questão mais política, que eu também fui candidato na última eleição e tenho minha visão a respeito disso, né? Então eu acho que essa questão, assim, teria que cobrar dos candidatos, próximos candidatos, qual seria a posição deles e qual seria a forma de trabalho dentro da educação de cada um, independente de quem seja. Sim. Tá? Particularmente eu digo assim para ti, pelo que eu vejo de propostas, todas as possibilidades seriam mais ou menos igual. A municipalização ela não aconteceria até nas próximas eleições ainda? Olha, a gente vai fazer essa luta para que esse debate pelo menos vá para a eleição, então, né? Sim. Né? Que se discuta isso com mais propriedade dentro da questão eleitoral, porque lá daí você tem um debate mais aprofundado. O professor, pelo menos, inclusive mencionou, aí eu faço a pergunta para ti, né, como você falou, foi candidato a prefeito. Neste contexto que você, né, está fazendo essa defesa da não municipalização, você está tranquilo que as pessoas não, daqui a pouco levam para o outro lado político? Eu acredito, olha, Marcos, eu até fiquei surpreso, assim, sabe, quando eu voltei para a escola, depois de 9 anos que eu estava no sindicato, né, e aí eu resolvi que eu disse, não, agora eu vou voltar para a escola, etc, tal, já não estava mais me sentindo bem naquele espaço. A recepção e a forma que as pessoas, né, me trataram, assim, né, tanto as pessoas quanto os alunos e etc e tal. Eu corri uma eleição, né, não fiz muitos votos, não tem problema nenhum, mas para mim o que mais conta é o que as pessoas falam de mim, sim, né, a respeito daquilo lá. Então, assim, engraçado que eles falam bem do que eu defendi, do que eu queria fazer, mas não votaram, então tudo bem. Mas muitas pessoas vão tentar ligar isso, né? Vão tentar ligar isso na questão política, partidária,
né? E eu tenho evitado inclusive, quando vem esses debates, Sim. assim, né? Tanto que, quando eu fui falar com o Alexandre, eu não conversei com os professores. Eu disse, eu vou lá conversar eu sou presidente do Partido dos Trabalhadores, eu disse, eu vou lá conversar e vou tentar, através dos deputados do PT, conseguir a liberação dessa escola. Porque se já está escrito lá e precisa de uma canetada, talvez alguém que pegue a planilha e leve lá e diz assim, nós precisamos de uma assinatura para fazer a escola lá que está precisando. Então, é isso que eu fui fazer, né? Mas não envolvi as pessoas. Sim. Tudo que a gente faz lá na escola, né, encaminhamento contra a municipalização, é discutido com o grupo inteiro. Na Então, audiência pública, o professor ficou nervoso na hora do teu discurso? Não. Inclusive, fui discursar como pai, mas tinha sido escolhido, inclusive, né, lá na escola, diz, é o Cassiano que vai falar pela escola. Né? Mas eu disse, olha, a gente tem que ter mais gente que fale, porque eu só tenho eu vou falar de uma visão e não vai dar tempo de eu falar de tudo que eu quero. É muito pouco tempo, né? E as pessoas, aí teve outros professores que foram falar, outros pais que foram falar. Então foi bem legal, assim, mas tudo que a gente tem feito, a gente tem conversado sempre com todos os professores e deixado muito claro, né? Olha, pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, vão fazer isso, não vão fazer aquilo. Quase todas as ações que a gente tira lá com o grupo, a gente tem feito. E todos os professores estão todos unidos? Olha, pelo que a gente pode ver lá na escola, inclusive na audiência pública, a gente disse, olha, se tem alguém que não vai, diz que não vai, não tem problema. Foram todos. Sim. Entendeu? Assim, eu acho que teve um ou dois que tinham um compromisso naquele dia já, que não puderam ir. Mas o dia que a gente foi na prefeitura, que o prefeito disse que a gente chegou lá fazendo baderna, etc e tal, a gente chegou lá em bastante gente. Inclusive tem vídeo comprovando, né? Tem vídeo comprovando, a gente chegou lá em bastante gente. Nós vamos lá cobrar do prefeito. Sim. Como que ele quer municipalizar a nossa escola. Ele disse, não é comigo. Claro que é. A gente sabe que é. Que o governo tá assim, quer escola? Pega aí. Não quer nem saber o que vai fazer com as escolas. Sim. Então, a gente foi lá cobrar dele, né? Uma contrariedade para ele não municipalizar. E aí ele não nos atendeu. Falamos alto, não falamos alto. Não apitamos, não fizemos griteto lá na frente, não chegamos buzinando, não fizemos nada. Nós chegamos lá para conversar com o prefeito. Só que assim, quando você entra com 50 pessoas dentro de uma sala, vai fazer barulho, claro. Porque são 50 pessoas que vão conversando, que caminham, etc e tal. Então, se você entrar numa prefeitura, é quase que nem um cemitério. Não tem barulho nenhum lá dentro, porque cada um está cuidando do seu quadrado, né? E aí tu chega lá com 50 pessoas, o pessoal até olhava para nós assim, mas olhava... porque 50 pessoas entrando faz um determinado barulho. Não que fosse baderna. Baderna não teve baderna. Para mim, baderna foi ele não atender a gente. Para a gente finalizar, professor Cassiano, qual a mensagem que você deixa a todos quanto a este tema? Eu vou dizer que nós precisamos pensar em educação, né? Pensar com responsabilidade, pensar pensando no futuro, né? Pensando o futuro da educação de Itaió. A municipalização não é a solução desse problema. A municipalização vai ser mais um problema que vai ser embolado para as próximas gestões, né? Vai afetar a vida de todas as comunidades, Não vai ter uma que não vai ser afetado. Quem precisa da escola pública vai ser afetado. Né? O município já não oferece vaga de creche e de pré-escola para todas as crianças que necessitam no município, da forma correta, da forma prevista em lei, né? E aí ele quer se envolver ainda numa modalidade de ensino que não é obrigação dele, que ele pode ser, a obrigação dele é creche e pré-escola. E o ensino fundamental de primeiro a nono ano pode ser do estado e pode ser do município, pode ser juntos, né? Então, e aí ele vai investir um dinheiro numa modalidade de ensino que não é obrigação dele e deixar descoberto aquilo que é obrigação dele. Então, as ações que estão sendo tiradas são muito ruins, tanto para a gestão agora não, mas para as próximas gestões e para o futuro de todas as famílias que necessitam e vão necessitar de uma escola pública com qualidade de educação ainda. Deixar aqui também o espaço aberto para outros professores, a própria, né, diretora que tem interesse também
né, em falar, em levar ao conhecimento dos pais. Nosso espaço está aberto. Professor, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo espaço aí. E a gente vai conversar lá, vai tirar mais algumas pessoas para vir aqui conversar contigo aí, passar essa visão de escola, de vivência lá. E dizer que é muito bom ter um espaço que a gente possa contar, assim, que não é fácil da gente conseguir esses espaços sem pagar ainda, Sim. Obrigado, tá bom. então, Marcos. Obrigado. Esse é o professor Cassiano com a gente aqui, falando desse tema tão importante para toda a nossa comunidade de Itaió, em mais um podcast da Multiweb TV. No Leno Materiais de Construção, você encontra tudo para reforma, construção e decoração. Tudo em tintas Renner, variedades em eletros, completa linha de vidros, portas, janelas, box para banheiros, produtos das melhores marcas do mercado. Condições imperdíveis e sempre com grandes ofertas. Venha você também para o Leno Materiais de Construção, em Salete e Trombudo Central, com atendimento em toda a região. Fone 3563 1199.